Shalom, shalom, irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso. Bendito seja o nosso Deus e Pai, o Senhor de nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Glórias damos a Ele por todos os benefícios que Ele tem nos concedido, não é verdade? Em todo tempo, nosso Pai é bom, é perfeito. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. E nós só temos a agradecê-lo por tudo que ele tem feito por nós. Ontem, espiritualmente falando, de acordo com o calendário bíblico, nós entramos no mês de Tamuz. E eu fui pesquisar, estudar um pouquinho sobre o mês de Tamuz, e o mês de Tamuz, ele se apresenta como uma oportunidade de vigilância, de restauração, nos incentivando a identificarmos as nossas falhas internas e buscarmos um retorno sincero para o Altíssimo. É importante que nós estejamos alerta sobre a negligência espiritual, sobre distrações, porque elas podem nos afastar do nosso Pai. E meditando nisso, acerca de estarmos vigilantes e de identificarmos aquilo que pode estar nos afastando do Eterno, o Altíssimo trouxe ao meu espírito o livro de Ruth, no primeiro capítulo, no versículo 20, que está escrito: Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Altíssimo me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? E acerca dessa questão de nós estarmos vigilantes, aquilo que está em nosso coração, eu fui meditando, pensando nessa palavra, nessa fala de Noemi. Noemi, o nome de Noemi significa minha delícia. E ela, por chegar em Belém, porque a família, vamos contextualizar, a família de Noemi, o seu esposo Elimeleque, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saem de Belém e vão para a terra de Moabe. E na terra, Belém significa casa de pão, casa de alimento. E eles saem da terra de Belém porque estava um tempo ali de escassez, e eles vão para a terra de Moabe. Quer dizer, eles saem debaixo da bênção do Altíssimo e vão para a terra de Moabe, aonde Moabe, a descendência, a geração os moabitas, eles descendem do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Então esse é o contexto de Noemi. Então, quando chega na terra de Moabe, passado alguns anos, o seu marido, ela vai sepulta o seu marido e também vai sepulta os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos já haviam se casado com 2 mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. E então, depois, passado aquele tempo, ela recebe a notícia que Belém estava produzindo de novo. A casa de pão tinha pão novamente. E ela decide então retornar. E quando ela retorna, justamente esse versículo, essa expressão que ela traz para as pessoas quando a veem. Ela diz, não me chameis Noemi, me chamai Mara. E ela diz assim, algo que me chamou a atenção é porque ela diz, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amados, muitas vezes, ou seja, a maioria das vezes, as nossas escolhas, elas vão trazer consequências. O que me chama a atenção é que aqui o coração de Noemi, ela estava, como ela mesmo diz, me chame Mara, me chame amarga. Ela estava tão amarga, ela estava tão cheia de amargura que ela não reconhece
que tudo que sobreveio sobre a vida dela foi consequências das escolhas que ela e a família fizeram. Eles saíram debaixo da bênção do Altíssimo e foram para uma terra onde o povo era insubmisso, não cria e não temia o Altíssimo. Então, quando ela retorna, ela põe a culpa no Altíssimo. Ela diz, ela declara: grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amados, nós sabemos que tudo é vontade do Eterno ou permissão dele. Mas também entendemos que as nossas escolhas elas têm consequências. E nós não podemos atribuir as más consequências das escolhas que nós fizemos ao nosso Pai. Porque em todo o tempo ele é bom. Em Isaías, no seu capítulo 55, vai dizer, está escrito que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Ou seja, nós não podemos atribuir ao Altíssimo aquilo que sobrevém sobre as nossas vidas por conta das consequências e das escolhas que nós fizemos. Então, nesse tempo, nesse mês, vamos começar a analisar qual culpa eu tenho transferido para o Altíssimo, para o meu Pai. Que situação da minha vida que estou tendo consequências de escolhas que eu fiz, que eu estou atribuindo ao Altíssimo. Então, se é um mês para nós examinarmos o nosso coração, vamos começar pelo perdão. Porque nós estamos atribuindo culpas ao nosso Deus. E nós precisamos, sim, perdoá-lo. Ah, pastora, mas perdoar a Deus? Sim, irmãos, reconhecendo que o erro não é dele, o erro é meu. E eu digo, Senhor, eu errei. Como Noemi poderia ter declarado, o meu esposo fez escolhas erradas. Eu e meu esposo, a minha família, fizemos coisas erradas. E as consequências que sobrevieram sobre as nossas vidas está aqui hoje. Não me chame Noemi. Me chame Mara, sim, mas não por culpa do Altíssimo. Por conta das escolhas que eu fiz. Então, quando nós entendermos e compreendermos que em todo o tempo o nosso Pai é bom e que nós podemos confiar plenamente nele, jamais vamos atribuir culpa ao Altíssimo, ao nosso Pai, pelas escolhas erradas que nós fazemos. Esta madrugada eu estava orando pelos meus filhos e eu tenho visto o mover do Altíssimo em pequenas coisas, em atitudes na vida dos meus filhos. E o interessante é que eu pensei assim, não é a minha oração que está mudando, é o poder do Altíssimo que está mudando através da minha petição. Eu estou pedindo ao Pai. Eu estou pedindo, Pai, faz na terra, na vida da minha filha, na vida do meu filho, nas nossas vidas, assim como no céu. E eu tenho visto a mão do Altíssimo manifestar na minha casa. Então, tudo que o Eterno tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Mas as nossas escolhas, elas vão trazer consequências. Podem ser consequências boas ou consequências ruins. Escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins. Então precisamos sim, nesse tempo, nós examinarmos o nosso coração para ver se não estamos atribuindo culpas ao Altíssimo. E isso nos leva a afastarmos-nos dele e deixarmos de confiar nele. Porque, no fundo, eu culpo o Altíssimo por causa dessa situação. Eu estou passando por isso porque é culpa do Altíssimo. Ele não veio em meu favor, ele que está pondo isso sobre mim. Não. As minhas escolhas me fazem ser como eu estou hoje. Por quê? Porque antes de decidir,
eu não pedi ao Altíssimo, ao meu Pai, que manifestasse na terra, assim como é no céu. Amém? Que nesse tempo, nessa nova temporada que está iniciando, nós possamos examinar o nosso coração e reter, irmãos, tudo que nós, na primavera, nós viemos de uma guerra, né? Primavera é referente à guerra e nós guerreamos. Vamos continuar guerreando, mas também nesse verão, examinarmos o que há no nosso coração. Amém? Que o Altíssimo permaneça nos abençoando, porque em todo tempo Ele é bom. Shalom, shalom.